Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou biomédica e pós-graduanda em técnicas avançadas em análises clínicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá no HC, e também pós-graduanda em biomedicina estética. E eu vim apresentar o meu trabalho para vocês, que é intitulado Avaliação da bioatividade anticoagulante e antimicrobiana de diferentes extratos das plantas Cordia salicifolia e Crisobalanus musicae. As plantas, elas vêm sendo utilizadas desde os tempos remotos para algum alívio de dores ou incômodos que as pessoas sentiam. E com esse uso medicinal, as pessoas observavam que as plantas tinham algum princípio ativo, mas que elas não conheciam, que estavam causando, né, a melhora do indivíduo, combatendo a doença. Então, juntamente com o fator de que o Brasil tem uma grande biodiversidade vegetal e um potencial farmacológico enorme, as universidades começaram a incentivar a pesquisa relacionada aos aspectos botânico, fitoquímico, farmacológico e toxicológico. E após ter essa comprovação de que elas realmente contribuem para o combate de alguma doença ou para o alívio de algumas dores e que não tem efeitos colaterais ruins para a população, eles precisam passar pelo aval da Anvisa, onde vai ser averiguado a eficácia, a segurança e a qualidade dessas plantas. No meu trabalho, eu escolhi duas plantas que já haviam tido pesquisas na família sobre a parte anticoagulante e antimicrobiana, mas que a espécie não havia sido pesquisada ainda, que no caso é a Cordia salicifolia e Crisobalanus musicae. A córdia, ela é conhecida popularmente como chá de bugre ou porangaba e ela contribui no controle da obesidade, na diminuição dos níveis de colesterol total, na diurese. Ela tem uma ação antioxidante e um efeito inibitório sobre o vírus herpes tipo 1. Já a Crisobalanus musicae, ela é conhecida, né, pela população mais como abageru, guajuru e tem algumas ações conhecidas como antioxidante, anti-inflamatório, hipoglicemiante, antilipogênica e antiangiogênica também. É, nós da saúde podemos observar que algumas cepas, principalmente Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Enterococcus faecalis, são responsáveis por grande parte das infecções hospitalares e que todas essas bactérias já possuem cepas resistentes às terapias disponíveis, o que foi um dos fatores pelas quais a gente quis testar essas plantas para ver se poderíamos contribuir para o início de alguma pesquisa em algumas terapias alternativas contra essas cepas resistentes. E em relação à homeostasia, o equilíbrio no sistema hemostático ele depende muito de uma sequência de eventos interligados e alguma desordem pode ocasionar infarto do miocárdio, um AVC, um tromboembolismo arterial e venoso, que são uma das principais causas de mortalidade nas sociedades ocidentais. Tendo isso em vista, as plantas elas são reconhecidas como uma excelente fonte de compostos bioativos que contribuem para diversas reações biológicas e, portanto, elas podem contribuir sim na elucidação de alguns processos bioquímicos e fisiológicos. Além disso, existe uma associação entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas na coagulação sanguínea, que é o caso da Escherichia coli e o Staphylococcus aureus, onde a Escherichia coli ela produz uma toxina Shiga-like que causa algumas características hemorrágicas no organismo. E a Staphylococcus aureus ela produz a enzima coagulase que consegue converter o fibrinogênio em fibrina. Portanto, o nosso objetivo foi avaliar a bioatividade antimicrobiana dos extratos a partir dos solventes hexano, metanol e acetato de etila das plantas Cordia salicifolia e Crisobalanus musicae frente às cepas de grãos positivas e negativas e a bioatividade anticoagulante dos extratos do hexano, metanol, acetato de etila das plantas faladas agora mesmo,
e nas vias extrínseca e intrínseca da coagulação. Bom, a nossa metodologia consistiu na obtenção das plantas secas e no preparo desses extratos. Nós utilizamos 3 solventes diferentes que apresentavam propriedades químicas diferentes, onde foi utilizado o hexano por ser mais apolar, o metanol por ser polar e o acetato de etila por ser um composto químico intermediário. Nós fizemos assim, nós pesamos as folhas secas, passaram por uma moagem e essas folhas moídas elas foram adicionadas ao solvente e deixadas reservadas durante 3 dias. Depois passadas por um rótulo evaporador e assim obtido esse extrato bruto. Para a nossa bioatividade antimicrobiana, nós primeiramente realizamos uma diluição seriada de 1:1 até 1:64 e testado frente às cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Enterococcus faecalis que foram cedidas pela Santa Casa de Misericórdia de Passos, em Minas Gerais. E feito uma concentração inibitória mínima através do antibiograma, usando a difusão em disco em agar-millerrinto, onde nós tínhamos como controle negativo os próprios solventes e controle positivo a vancomicina, ampicilina e penicilina, dependendo da nossa cepa, que eu vou dizer mais para frente. Quanto à parte de coagulação, também realizamos primeiramente a diluição seriada de 1:1 até 1:64 e feito também uma coleta venosa de 15 voluntários do sexo masculino, em que eles assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. O pool desses voluntários foi passado por um controle de qualidade e feito um pool de plasmas. E assim feito uma avaliação da bioatividade anticoagulante, sendo o tempo de protrombina para avaliar a via extrínseca e o tempo de tromboplastina parcial ativada para avaliar a via intrínseca da coagulação. Tivemos como resultado, desde o comecinho, como na pesagem das folhas moídas. No começo, pesamos 300 gramas de cada uma dessas plantas e após a moagem, foi visto que teve uma porcentagem de aproveitamento alta, acima de 90%, sendo maior no abageru. Quanto à porcentagem de extrato obtido através da adição dos solventes, da rotoevaporação, foi visto que tanto a Cordia salicifolia como a Crisobalum zicaco, eles tinham mais afinidade com o metanol, que seria polar, onde você pode observar que tanto na Cordia quanto no abageru foi superior a 85% de extrato obtido. Na avaliação antimicrobiana, para a cepa de Staphylococcus aureus, nós utilizamos a vancomicina como controle positivo. E aí podemos observar, tanto no hexano, metanol, como no acetato, eles tiveram o crescimento de um halo superior a 17 milímetros, mostrando que ela estava fazendo o seu papel corretamente. E como controle negativo, usamos os próprios solventes. E foi visto também que estava dentro do padrão, que não apresentou nenhum halo de inibição. No entanto, nas nossas diluições também, independente da diluição que foi utilizada, não houve nenhum crescimento de halo. Aqui temos uma representação do antibiograma, onde no centro esse A é o antibiótico, mostrando a sua eficácia com o halo de inibição, e em todas as diluições, como o controle, que é considerado aqui representado pelo C, não houve um halo de inibição. A mesma história se teve da concentração, né, frente à Escherichia coli, onde nós utilizamos a ampicilina como controle positivo e os solventes novamente como controle negativo. Os nossos controles saíram como esperado, mas as nossas diluições não apresentaram nenhum halo de inibição. Aqui temos novamente uma representação, onde no centro tem o nosso antibiótico com o halo de inibição e os outros sem nenhum halo.
E por fim, temos a análise frente ao Enterococcus fecalis, onde utilizamos como controle positivo a penicilina e o controle negativo os solventes. E foi visto, por fim, novamente, né, que eles fizeram os papéis corretamente, apresentando o halo de inibição, o controle positivo, e nenhum halo negativo. E que, novamente, nenhuma das concentrações apresentou halo de inibição. E aqui, por fim, a gente vê a representação. Nessa imagem está um pouco mais difícil de observar, mas o nosso antibiótico em ambas as imagens, elas tiveram halo de inibição somente lá, e o nosso controle e as diluições não apresentaram algum halo de inibição. Frente aos nossos resultados de coagulação, no extrato hexânico de ambas as plantas frente ao TP, não foi visto nenhum resultado significativo que pudesse agregar tanto para a nossa pesquisa, porque ela se manteve. No TP, relacionado ao extrato metanólico, foi visto que houve um prolongamento, né, no tempo de tromboplastina, tanto no tempo de protrombina, me perdoe, tanto na Cordia salicifolia quanto no Crisobalanus icaco. E por fim temos o extrato hexânico, onde avaliou o TTPA, né, que também não houve um resultado tão significativo quanto esse aqui, que é o metanólico que eu acabei de dizer. Em relação ao extrato de acetato de etila, tanto no TP e TTPA e o metanol no TTPA, não tiveram resultados conclusivos. Não foi possível, de acordo com o resultado, montar um gráfico, porque deram resultados inconclusivos. E a família da Cordia salicifolia, ela tem alguns estudos já falando um pouco sobre essa bioatividade anticoagulante, mas que no caso do nosso trabalho foi visto que a espécie em si, Cordia salicifolia, não apresentou tanta bioatividade assim referente à parte anticoagulante. Portanto, assim, algumas pesquisas mais detalhadas da substância, né, presente na família da Cordia salicifolia devem ser pesquisadas, né, para que haja uma caracterização de qual molécula ativa está ocasionando essa bioatividade. Portanto, podemos concluir que os extratos tanto da Cordia salicifolia como da Crisobalanus icaco não apresentaram uma ação antimicrobiana das cepas testadas. Os extratos metanólicos de ambas as espécies interferiram na coagulação sanguínea, onde teve um prolongamento do tempo de protrombina, demonstrando que ela tem uma possível ação na via extrínseca da coagulação. E, por fim, estudos mais aprofundados são de suma necessidade, de suma importância, onde tem que se fazer a aplicação de novas metodologias para realmente confirmar se a bioatividade de tais plantas na parte de coagulação e realmente confirmar se não existe mesmo uma bioatividade antimicrobiana, testando outros extratos e outras metodologias. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer primeiramente ao simpósio, à comissão do primeiro simpósio acadêmico de biotecnologia, pelo incentivo à pesquisa. Queria agradecer também a minha dupla, que me ajudou muito no trabalho, foi minha companheira nesse momento, a Beatriz da Silva Cunha, ao meu orientador Marco Túlio Menezes Carvalho, ao meu co-orientador o Marlon Vilela de Brito, e também agradecer à equipe da UENG, ao PAPQ, que foi o órgão fomentador do meu projeto, à Unifran e ao CEPAC também pela colaboração e o apoio à pesquisa. Muito obrigada!